Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos, tudo bem? E você aí? Tudo tranquilo, na boa. João, cadê a narguila, cara? Sinto falta da narguila, cara. Não, Porra, hoje eu vou fumar não, hoje eu vou fumar não, 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 que... narguila não. Não, me atrapalha pra falar, enfim, hoje eu nem tô, não tô É, com tanta vontade. Eu não, tento deixa, fumar uma vez... deixa. Não, uma vez por semana é minha... Eu tento fumar, entendeu? E quando eu tô gravando, às vezes eu fico falando 15 minutos e o carvão vai apagando, enfim, não é o É melhor, sabe? verdade, Essa é semana eu fumei verdade. duas vezes, semana passada eu fumei duas vezes já, então essa semana eu tô segurando, deixar pra uma vez só, enfim, Tá de saúde boa, né? é importante, pois é. É isso. Pra Mas você é bater isso, João, fumaça pra quem gravando. assiste, gente aí, né? Não vai me ver com fumaça Quem na assiste, cara. pois é, a galera que só ouve não vê a fumaça, né? A galera que assiste acompanha mais o fumacê. É isso, gravando nosso episódio 341, tradicional quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026, 9h46 da noite. Ô, João, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Essa semana aí, cara, sexta-feira, começando sexta-feira, cara, comeu muita poeira você, cara? Cara, eu tava lá em Tel Aviv, né? Vendo o jogo, o jogo dos Hapoel, Comeu, né? Cara, comeu tava um poeira. calor, pô, não, mas eu acho que, mas aqui na minha área o sábado foi pior. Te falar que o sábado foi pior. Ah, sim, porra, nem saí de casa final de semana. Eu passei, cara, saí pra passear, nem lembro onde é Que que eu fui no isso? sábado. Mas, cara, sábado tava muito ruim de poeira, cara. Cara, no sábado, tanto na sexta, eu tava assim, depois do almoço, falei, pô, vou sair com meus filhos, né, pra ir no parque aqui. Eles queriam andar de skate, patins, falei, vou sair com eles. Cara, quando eu saí, assim, eu olhei pra. Eu tenho uma janela aqui em casa que é um lugar mais alto, então eu vejo no fundo, a floresta de Ben Shemen. Caraca, eu olhei pra floresta, meu, eu não vi a floresta, uma poeirada, meu irmão, uma poeirada. Eu falei, que porra é essa, cara? Aí comecei a ver que o Israel, né, eu vi no Twitch, né, no Twitter, várias informações de que naquele momento ali, na sexta e no sábado, Israel era o país com maior poluição atmosférica, cara, no mundo. Assim, uma coisa absurda. No sábado, eu fui na academia, cara, só de sair do carro, do estacionamento da academia até entrar, tipo, lá, sei lá, 50, 60 metros, cara, o olho ardendo, você sentia poeira na boca, assim, uma coisa horrível, cara. Isso, assim, muito bizarro. Eu nunca tinha pego alguma tempestade de areia, de poeira desse tipo aqui, cara. Não te Não atrapalhou pra ver o tinha? jogo, não, cara? Ah, não, engraçado, no jogo eu senti o calor, mas a poeira não. Mas não, eu lembro de passar por tempestades de poeira bem piores que essa. Ah, é? Eu lembro, cara, em 2015, teve uma no verão, que é muito raro, que disseram que foi influenciado pela guerra na Síria, talvez, mas era uma que não ia embora, tava tudo amarelo e ficou 2 semanas. Não ia embora, não sei se você vai Ah, eu lembrar, me lembro, é verdade. É foi um negócio verdade. infernal. Foi aquele negócio, cara, foi assustador. Demorou muito tempo para sair. E quando saiu, essa é a grande diferença das tempestades de poeira para aquela, que elas normalmente acontecem na primavera, no outono e principalmente no inverno. E quando elas acabam, tem chuva. Então a chuva baixa a poeira, né? Sim. Baixa a poeira literalmente. E no verão não tem chuva. Então a poeira não baixava. Tipo, mesmo com o vento parando de trazer poeira, ele Poeira não continuava, cara. baixava. Pois é, foi um negócio assim. Pode ser que seja mudanças que eu não lembro. Eu lembro que o pessoal falava que podia ter influência da guerra da Síria. Ô, Rafael Stern, se estiver escutando a gente aí, dá pra gente um parecer aí do como é que foi É, aquela de 2015. E se alguém tiver alguma informação sobre as piores de todas, comenta. Eu presenciei uma em Betcheva, né? É, porra. 2012. E, cara, foi a pior que eu lembro de ter visto, assim, no nível de você não conseguir abrir o olho. Ventania com Porra. pó. Nossa. Cara, foi um negócio assim. Eu andando na rua, 40 minutos andando de um lugar pro outro. Você não tinha noção, Putz. né? Essa última eu só fui ver retrospectivamente, quando. Que era não recomendável sair de casa por causa da poluição. Eu já tinha ido no jogo, já tinha. Tudo que não podia. E os É. jogadores jogando, né, cara? Os caras jogando. Infernal, né? E fez mó calor, mas não choveu, cara. Não choveu depois. Aqui, pelo menos, não choveu, não. Depois da tempestade. Hoje, dessa vez agora, também não choveu, não. Melhorou. No sábado estava muito ruim ainda. No domingo ficou um pouco melhor. Já dava, conseguia ver mais longe, né? Bem mais longe.
Aí na segunda-feira, não, segunda-feira aí fez uns 33 graus aqui, cara. Invernão, hein? Como é que você falou no episódio passado, cara? Fevereiro é o novo abril, né? Foi uma coisa assim que você falou? Que alguém comentou isso, enfim. Fevereiro saiu no Ares isso. É isso. Eu lembrei dessa frase essa semana, cara. Pô, eu tava andando no carro 33 graus, mano. Falei, que porra é essa, cara? Invernão, verãozão total no meio do inverno. Me senti no Rio de Janeiro, pô. Deu vontade de ir à praia e tudo, cara. Mas não fui não, cara. Não fui não. Tinha gente pra caraca na praia em Tel Aviv. Ah, é? Tá Eu não vendo? vi, mas porque eu fui só eu e meu filho e Itai. A Miri e a Noa ficaram dando um passeio lá por Tel Aviv e a Miri falou que a praia tava cheia. É isso, mó calorzão, né? Mó calorzão. Mas Mas é isso, enfim. João. Pois é, agora, Diga. antes de entrar nisso aí, Vai. enfim, eu quero fazer um comentário pessoal, mas que também tem a ver com a nossa edição passada. Até um tempo atrás, eu diria talvez uns 3 anos, talvez até um pouco menos, não sei. Eu estava muito intolerante com pessoas que desviavam do caminho que eu acho que era o correto, né? Que discordavam de mim bastante. Tanto quanto eu tinha, tanto em momentos que eu tinha uma posição radicalizada, mas normalmente quando eu tinha posições que eu considerava moderadas, e as pessoas não seguiam, né? Eu achava, enfim, eu meio que virtualmente cortava relações com um monte de gente, né? Achava, isso aí não serve porque ele pensa isso e isso daquele assunto. Isso aí não serve porque pensa. Enfim, eu tô fazendo um trabalho já há um tempinho de rever isso, porque eu me dei conta em determinado momento que quando você conhece a pessoa, quando você realmente você tem um convívio pessoal, você trocou uma ideia com essa pessoa de verdade, não no mundo virtual, porque as redes sociais são uma desgraça, você tende a ser mais tolerante com a divergência de opiniões, né? E você conhece que tem uma pessoa por trás daquilo. E eu não estou dizendo que eu é para você ser amigo de fascista, não, de jeito nenhum. Eu estou falando de pessoas que, enfim, que convergem com você, sei lá, em 70, 80% das coisas, e que em 20, 30% não. E eu, enfim, estou fazendo esse trabalho comigo, tentando internalizar essa situação de que, cara, quando você tá. Assim, quando você escolhe de que lado você tá, você tem que entender que tem pessoas que estão, na maior parte das vezes, do teu lado, na trincheira, e essas pessoas, elas são boas pessoas. Nos 20, 30% elas não discordam de você, então talvez você esteja errado, né? Ou você pode ter convicção de que você está certo, e tá tudo bem. Enfim, por que que eu estou falando isso? Porque. A gente recebeu alguns comentários na edição passada, pelo menos eu também recebi alguns, particularmente, a maioria elogiosos, né, sobre o podcast, bastante elogiosos, incentivando que escutem, principalmente com essa fala do Marquinhos sobre a questão do Jeffrey Epstein. Mas aí aparecem uns comentários muito intolerantes. Enfim, a princípio, eu olho e falei assim: essa pessoa nem merece que eu responda. Mas eu falo: esse comentário realmente não merece ser respondido. Mas essa pessoa, olha, eu aproveito esse espaço para dizer o seguinte: essa pessoa era eu há um tempinho atrás. Então, enfim, eu acho que eu não quero ser farol de ninguém, nem bússola de moral de ninguém. Mas eu acho que vale a pena uma recomendação minha, né? Que aquela, se conselho fosse bom, não era de graça, mas enfim, como é de graça, eu posso sair distribuindo por aí que eu não perco nada. Então, você use quem quiser, mas olha, faça uma reflexão, meu amigo, porque de verdade a gente pode discordar e tá tudo bem em alguns aspectos, né? A gente pode ver as coisas de uma maneira diferente, tá tudo bem. A gente aqui não quer empurrar nada, goela abaixo de ninguém. A gente tem a nossa posição, a nossa convicção, e algumas delas eu acho que elas são inegociáveis, né? Mas outras a gente está disposto ao debate, e mesmo que a gente não concorde, tá tudo bem. É óbvio que tem coisas que eu não posso admitir que a gente não concorde, né? Porque aí realmente fica complicado, mas eu acho que em algumas não. E eu acho que quem está com a gente até agora é porque teve uma conjunção de opiniões bem interessante com a gente. Então, em vez de dar uma cutucada, de ofender, puxa o diálogo. Às vezes a gente consegue se entender, até na discordância a gente consegue se entender. É o que a gente recomenda. A gente está sempre aberto ao diálogo aqui. E quando comentam numa boa, a gente aceita o comentário e às vezes repercute. Se a gente aceitou o comentário, é que a gente não se sentiu ofendido. Se a gente não repercutiu, é porque o nosso podcast não é um podcast de debate, né? A gente não pega, a gente não faz live com react, tipo, e o pessoal vai mandando opinião e a gente debatendo. Esse é um podcast gravado e tal, então a gente dá nossas posições, a gente responde perguntas. Agora,
Se alguém falar, pô, por favor, eu queria muito que você comentasse essa minha posição no podcast, a gente pode avaliar isso com certeza. Agora, comenta com respeito, comenta numa boa, assina o teu nome, né? Bota de preferência o lugar de onde você está escrevendo, que a gente já pediu isso várias vezes. E a gente, porque a gente mostra a cara, a gente bota o nome, né? Então a gente exige o mínimo, que é que as pessoas que querem comentar aqui na gente também digam qual o nome, né? Enfim, até porque eu acho que quem coloca a cara não tem normalmente não tem razão para se envergonhar das suas opiniões. Se alguém não bota o nome correto, normalmente dizem que é todo mundo não. Às vezes tem as pessoas que é por hábito, ou sei lá por quê, mas muitas vezes quem não bota o nome é porque sabe que o que está falando é problemático, né? Então então é melhor não falar. É, ou é melhor não botar o nome. Eu, quando sei que eu vou falar uma coisa problemática, eu não falo. Eu tento pensar comigo por que que eu não estou falando isso. E pode ser que é porque a justiça, é porque a justiça vai me prender, talvez. Ou vou ser processado. Beleza, eu tenho raiva, tenho acesso de raiva e falaria uma coisa que eu não devia falar. E eu guardo elas para mim. Eu acho que você podia também fazer isso. Ou tentar trazer ela de uma maneira que não seja problemática. A gente está aqui aberto ao diálogo. Eu só queria fazer essa exposição aqui. Eu não concordo 100% com tudo com o Marquinhos não concorda 100% com tudo comigo. E aqui a gente está gravando podcast já há quanto tempo? 6 anos. 6 anos, sete Qua- quase, né, cara? A gente Meio de está indo para o 2004. episódio 6 anos 341, a gente começou em setembro de 2019. ah, quase sete É isso anos. aí. E estamos 7 anos. aí. Né? Óbvio que a gente concorda muito mais que discorda, mas eu também. É verdade, é verdade. Mas, mas já trouxemos gente aqui de quem a gente discorda profundamente em muita coisa. Porra, E também tá tudo bem. é isso. Nem Discordar sempre. Em faz geral tá parte tudo da bem. história. É, pois Pois é. Em é. geral, né? Em geral. É isso aí. É isso. Bom, vamos então para aquele rápido minutagem, né? Um minuzinho ali dos blocos. Vamos lá, gente. Primeiro bloco, como já é tradição aí, questões relacionadas a tudo que é conflito, que é guerra, envolvendo aqui o país, principalmente no que diz respeito ao Irã, que as coisas esquentaram de ontem para hoje, né? De hoje para hoje, na verdade. Temos também, obviamente, a questão em Gaza, na Cisjordânia, ameaças aí do reinício, renovação, não é reinício não, porque a guerra não parou, né? Mas enfim, a volta de uma guerra em força total em Gaza, e também na Cisjordânia, que os pogroms, a violência dos colonos, a limpeza étnica continua a mil por hora. E hoje, na verdade, começou hoje o Ramadã, João. Eu estava vendo que hoje era uma das tentativas, né? Não sei se chegou a começar hoje, enfim, porque tem a ver com a observação da Lua. E hoje era a primeira tentativa para ver se o Ramadã começa hoje. Pode ser que comece, se não começou hoje, eu não está gravando, eu não consegui, eu não vi, vou ver daqui a pouquinho. Mas enfim, pode ser que tenha começado hoje ou comece amanhã. E obviamente o Ramadã é sempre um período. Ramadã começou na noite de Começou? terça-feira. Sim, sim. Na noite Ah, de então ontem, né? A gente ontem. tá gravando na Ah, quarta. ok. Ah, então foi. Ah, pois é, eu vi ontem, é verdade, é verdade. Aliás, foi uma coincidência que o mês hebraico de Adar e o mês muçulmano do Ramadã começaram simultaneamente, né? Hoje também é Rosh Chodesh, é o primeiro. Agora já não mais, que a gente está gravando de noite. Mas Hum, o Islã e o judaísmo eles têm esse mesmo princípio, que o dia começa na noite. da noite. Por exemplo, quando anoitece. O Ramadã começou ontem de noite. Eu sei porque, filho, eu tô aqui cercado de cidades e Ah, vilarejos é. árabes, então eu tenho que me programar para tudo isso. E eu tenho um aluno árabe também que hoje, enfim, que está jejuando já. Então o Ramadã começou. Começou Tenso, né? tranquilo. Mas como ele começou tranquilo. E não, o É. Ramadã no inverno eles curtem. Porque eles, É eles mais curto, né? preferem. Porque é menos O tempo dia é mais para. curto, né? Para quem não entende, o Ramadã é um mês que os muçulmanos eles não podem comer nem beber nada, entre outras coisas, na luz do dia. Então eles acordam muito cedo de madrugada para comer e beber muita água, porque eles só vão poder comer e beber de noite quando anoitecer, né? De novo quando anoitecer. E isso vale, se não me engano, para crianças a partir de 6 7 anos. Não, para Então tenso mesmo. cara, eu já vi carro quase bater aqui quando dá 7 da noite, eles estão correndo para morrendo de fome, Comer. querendo chegar em casa logo para Porra, comer. loucura, né? E Então, o bebê, verão? Sede do no cão. verão, Porra! cara, eu lembro de trabalhar com motoristas de ônibus árabes, né? Porque eu trabalhei com turismo bastante tempo e os caras, sim, alucinados para acabar o dia e chegar em casa para beber água. É, Porque os caras não param de trabalhar, né? Não é um jejum que, né, os caras pois trabalham. é. É verdade. Enfim, o Ramadã é sempre um período também que aumenta muitas tensões políticas aqui na região enfim, a coisa pode chegar a níveis mais tensos também.
Isso tudo no primeiro bloco. Fizemos aí uma parte grande explicando o Ramadã. E fica aí também o Ramadan Karim para todos os nossos ouvintes aí, né, muçulmanos, enfim. Temos que lembrar de falar no final também, João. A gente nunca fala, hein? Lembra aí, pô. Segundo bloco, política e sociedade, questão da política interna aqui, como já é tradição também, vamos falar aí do setor, a violência no setor árabe. 55 pessoas mortas no setor árabe da sociedade israelense, do setor árabe, a população palestina israelense, né, residentes em Israel. 55 pessoas morreram, a gente está no 45º dia do ano. 45º não, né? 49º. E já chegamos aí a 55 vítimas mortos esse ano. Temos também aí chefe do gabinete do Netanyahu que foi afastado do carro. Temos aí também manifestações de ultra-ortodoxos que continuam varrendo várias cidades do país, e muita agressão e muita violência. E também, obviamente, como não podia deixar de ser, questões relacionadas ao Ben-Gvir, que continua, de acordo com a Galit Barav Miara, conselheira jurídica, descumprindo o acordo que ele tinha feito com a justiça de que não se envolveria, né, em questões operacionais da polícia, mas obviamente ele simplesmente transformou, como já comentamos aqui outras vezes, a polícia de Israel na sua milícia privada. E a gente não vê nenhuma reação, pelo menos do chefe da polícia aqui do país. Terceiro bloco, personagem da semana, palavra da semana, correio dos ouvintes e outras cositas más. Bom, é isso, João. Vamos então lá para o primeiro bloco para tratarmos de questões de tudo que é conflito esta semana. Bom, vamos começar pelo Irã, hein? Ô, João, vamos começar pelo Irã, porque, pelo amor de Deus, a gente já está aí ouvindo há um mês e meio, né? Um pouco mais um mês e uma semana, mais ou menos, ouvindo que os Estados Unidos vai atacar o Irã por conta, primeiro começou com as manifestações e tudo mais, e agora a gente teve aí nos últimos dias, né, negociações por conta também da questão nuclear, do desenvolvimento do projeto nuclear iraniano, né? Aparentemente tinham destruído tudo, né? Mas isso aí voltou a ser negociado. Como também Israel gostaria que incluísse aí nessas negociações a fabricação de mísseis balísticos, que como informamos na última semana, o Irã já voltou, né, a retomar aí a sua indústria de mísseis balísticos, e as conversas continuaram aí nesses últimos dias, até que hoje mesmo, né? Agorinha mesmo, né? A gente começou a ver notícias, principalmente vindo do jornalista Barak Ravid, né? Que vive nos Estados Unidos, super conectado, falando que o ataque americano ao Irã pode acontecer antes do que a gente imagina. Ô, João, antes do que a gente imagina, já está sendo falado há um mês e meio. Mas e aí, cara, agora vai? Eu sei lá se agora vai ou não, cara. Pô, assim, o noticiário aqui tá dando como se. Não foi só o Barack David, não, tá? Eu hoje me dei o trabalho de assistir os três canais de jornalismo aqui. Até tentei assistir aquele que não é de jornalismo, mas tinha acabado o noticiário e entrado o programa, o talk show deles lá de palhaçada ao vivo, palhaçada fascista ao vivo, e eles. E não tinha notícia, e, enfim, aí meu tempo é precioso para ver isso. Mas até tentei ver a abordagem que eles estavam dando, né? Porque eu queria ver de que maneira eles estão tratando isso. Mas eu passei pelos três canais, pelos telejornais dos três canais, né? Sérios, do 12, do 11 e do 13. É, Essa foi a ordem que eu passei, né? Porque primeiro eu vi o Barak Ravid, que é o jornalista do canal 12. E o Barak Ravid, ele é um jornalista com conexões muito próximas com o governo Trump. Ele tem acesso direto ao Trump. A primeira vez que ele entrevistou o Trump, a primeira vez que ele teve uma chegada séria no Trump, foi quando ele escreveu o livro A Paz de Trump, né, que relatou, fez um apanhado jornalístico histórico de todos os bastidores, desde os anos 90, né, dos acordos de Abraham, né, que culminaram os acordos de Abraham, que as relações, o estabelecimento das relações entre Israel, os Emirados Árabes, o Bahrein, o Marrocos e o Sudão. Enfim, e ele entrevistou o Trump, e a entrevista que ele fez com o Trump, ele decidiu divulgar, publicar a entrevista na semana que ele lançava o livro, porque o Trump tinha dito um fuck Bibi, né? Pro Netanyahu, e o Barack Ravid falou, pô, cara, com uma declaração dessa aí meu livro vai bombar. Enfim, e ele tem uma aproximação com o Trump muito grande, não ideológica,
Mas assim, o jornalista ele tem que ter suas fontes, e o cara tem a melhor fonte do mundo, né? O presidente dos Estados Unidos fala diretamente com ele. Não sei se é a melhor fonte do mundo, porque a melhor fonte do mundo é aquela que te dá a notícia, né? O Trump ele te dá a narrativa mais que a notícia. Mas ele não tem contato só com o Trump, ele tem com toda a equipe do Trump, ele tem um cara muito próximo ali, enfim, de alguma maneira o Trump curtiu ele e colabora com ele. E ele começou a falar que os Estados Unidos está mandando mais equipamento para cá e que, pelas conversas que ele teve, ele não disse com o Trump, ele disse com membros do governo Trump, pessoas muito próximas do Trump. O ataque está muito perto de acontecer, que o Trump está perdendo a paciência. E isso é muito curioso, porque nessa semana o presidente do Irã divulgou que as conversas tinham sido excelentes e que houve avanços significativos. E aí, de repente, você recebe essa do Trump, e aí, enfim, o que nos leva a crer que alguém aí está blefando. Né? Alguém aí está blefando. E é, pelo que a imprensa israelense diz, quem está blefando é o Irã, é o presidente do Irã. Né? Eu confirmei, essa notícia foi confirmada nos outros canais, tanto no 11 quanto no 13, a notícia chegou, ou seja, se essa notícia chegou em todos os canais aqui, ela também está chegando em todos os canais dos Estados Unidos, e também está chegando nos canais da Inglaterra, e também está chegando nos canais no Irã, não sei se a imprensa vai divulgar, a mídia vai divulgar, mas essa notícia chegou lá nos ouvidos do regime iraniano. Os Estados Unidos eles estão ameaçando seriamente atacar o Irã. O prazo colocado foi de até 2 semanas. Como disse o editor de notícias internacionais do canal 12, Arad Nir, essas 2 semanas que estão dizendo, né, que esses membros, esses expoentes do governo dos Estados Unidos estão colocando como prazo para o Irã ceder as exigências, caso contrário, eles serão atacados, são as mesmas 2 semanas que o Trump deu para o Irã renunciar ao projeto de armas nucleares e sentar nas mesas de negociações. A gente dá 2 semanas durante já o conflito com Israel e no dia seguinte os Estados Unidos bombardearam o Irã. Ou seja, ele blefou com essas 2 semanas naquele momento. E agora essas 2 semanas estão voltando aí a ser citadas. Isso pode se tratar novamente de um blefe do Trump. Né? Se for um blefe do Trump, se for um blefe do regime iraniano, fica tudo muito óbvio. Né? O regime iraniano, eles estão dizendo as negociações foram ótimas e tal, para que se o Trump atacar, falar, ó, a gente está negociando sério, estava conseguindo avanço, ele atacou, ele é um covarde, o culpado é ele. E se o Trump estiver blefando, é o seguinte, ele falou, ó, olha, é aquela pressão, né? Ou você me dá tudo que eu quero, ou eu vou explodir teu país inteiro. E aí os caras, sei lá, dão um pouquinho mais, o Trump anuncia que eles deram tudo que ele queria, faz o acordo e sai ganhando, porque eu ameacei, eles cederam, saiu tudo bem para mim, e olha só que maravilha. O que que evita, o que que na verdade até agora evitou esse ataque do Trump ao Irã? O ataque, uma possível invasão dos Estados Unidos ao Irã para derrubar o regime ou o que seja, não é uma intervenção militar na Venezuela. O Irã é um bicho muito mais complicado que a Venezuela. Isso vai ter consequências para toda a região. O ataque à Venezuela não teve consequência nenhuma militar, né, bélica, para a América Latina a curto prazo. A médio e longo prazo, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas a curto prazo não teve consequência nenhuma. Eles foram lá, em algumas horas, sequestraram o Maduro, levaram para os Estados Unidos, fizeram em algum tempo ali um acordo com a vice do Maduro e as coisas seguiram de maneira razoável. A América Latina parece que não aconteceu nada 2 dias depois. Enfim, óbvio que aconteceu, é óbvio que é relevante que aconteceu, mas os Estados Unidos não pagaram alto preço pelo que eles fizeram. Não pagaram preço nenhum, pelo contrário, vão lucrar agora pra caramba com o petróleo na Venezuela. No Irã, o papo é outro. O Irã é um país muito maior que a Venezuela. É um país que exerce uma liderança regional muito maior que a Venezuela. O Irã tem capacidades de atacar e de ferir Israel e bases militares dos Estados Unidos na região. E o regime iraniano tem mais condições de resistir do que o Maduro, né? Até porque os Estados Unidos queriam o Maduro ali. Eles não queriam derrubar o regime da Venezuela. No caso do Irã, se eles sequestram o Ayatollah, né, que seria muito mais difícil que sequestrar o Maduro, mas a Venezuela, o Irã está se preparando para uma guerra dessa com os Estados Unidos há décadas. Mas vamos supor que eles consigam sequestrar o Ayatollah Khamenei. Eles não derrubam o regime. De jeito nenhum eles derrubam o regime. Ele vira um mártir do regime. Essa é a diferença. Para você derrubar o regime,
você precisa ter uma oposição organizada, um projeto de poder bem consolidado, e você precisa investir tempo ali para você destruir completamente as capacidades do exército iraniano. No momento que você for embora, que eles não controlem da força, da Guarda Revolucionária Iraniana, que seja, que eles não controlem o país militarmente. Então, é uma operação de semanas, no melhor dos casos. No melhor dos casos, obviamente, sob o olhar estadunidense. Então, o Trump ele não está interessado em começar um processo no qual ele vai gastar bilhões de dólares, vidas de soldados, e vai se complicar ali. O que o Trump queria era uma ação que ele pudesse fazer rápido, ter um custo pequeno, e poder dizer fiz. Olha só, fiz, resolvi, tá tudo bem. E essa ação, ela é muito difícil de acontecer. É por isso que a gente não viu um ataque dos Estados Unidos ao Irã até agora. Então, a minha hipótese mais provável é que o Trump está pressionando o Irã a fim de chegar num acordo que seja bom para os Estados Unidos, ou pelo menos num acordo que ele possa vender como um acordo bom para os Estados Unidos. Se o Trump tiver que atacar o Irã, o maior dos preços, e se ele quiser fazer um ataque relâmpago, outro bombardeio nas instalações nucleares que já estão sendo reconstruídas, tem várias imagens de satélites mostrando isso, mas se ele quiser fazer um ataque relâmpago ao Irã, desse, sei lá, um ataque mais curto, de poucos dias, ele pode fazer, ele pode danificar o projeto do Irã, ele pode, dessa maneira, tentar incentivar que os protestos de rua aumentem. Eles não cessaram, mas eles diminuíram de tamanho, e eles podem aumentar se a população se sentir encorajada pelo ataque dos Estados Unidos e pelo enfraquecimento do regime. E quem pagaria o preço maior seria a gente aqui, né? Porque a gente vai ser atacado. Inclusive, Israel está em estado de alerta. Essa semana, a partir do terceiro ano do ensino fundamental, todas as crianças tiveram que fazer, crianças e adolescentes tiveram que fazer um exercício de aula virtual no Google Classroom e no Google Meet para que a gente possa, a gente, eu digo os professores, né? Para que a gente possa dar aula online num período de possível emergência. É, a gente já está sendo falado sobre ações para tomar no aeroporto. Eu conheço reservistas que estão sendo chamados às pressas, né? Um deles, por exemplo, que trabalha comigo, domingo tinha que se apresentar e ligaram para ele hoje e falaram, vem amanhã. Hoje de manhã ligaram e falaram, vem amanhã, vem quinta. Ou seja, o cara vai passar já o fim de semana na base, né? Ele não serve em Gaza, ou seja, não é para Gaza, não é para trocar uma unidade que está cansada para poder passar o fim de semana, não é para isso que ele está indo. Eu não sei exatamente o que ele faz, mas ele ele está de algum comando aqui relacionado ao norte. Se chamar alguém para o norte, possivelmente para se preparar para uma escalada no norte de Israel com o Hezbollah, que envolveria uma guerra em maiores dimensões com o Irã. A pessoa que eu conheço, que é oficial da reserva da defesa do Comando da Frente Interna, não foi convocada ainda, o que me deixa um pouco mais tranquilo. Mas a gente está vivendo momentos de tensão de uma guerra que pode acontecer a qualquer momento e tende a ser pior do que foi a última. Pior eu digo porque ela vai durar mais tempo, né? Se os estragos vão ser piores, se a tensão vai ser pior, eu não sei dizer, mas ela duraria mais tempo. Ah, mas é uma guerra dos Estados Unidos com o Irã. O que Israel tem a ver com isso? Um, o Irã já falou que vai atacar Israel caso os Estados Unidos ataquem o Irã, né? É a ameaça que eles têm, é a ameaça, enfim, é o que custa mais, né, para os Estados Unidos e para os seus aliados, são os ataques do Irã contra a população civil israelense. Os ataques às bases militares, os Estados Unidos estão muito bem protegidos, né? As bases militares muito bem protegidas, a população civil israelense está um pouco menos, e há mais pressão para que não haja uma guerra nesse sentido. Dois, porque Israel, muito provavelmente, vai ser parceiro dos Estados Unidos nesses ataques. Na hipótese mais sensível, passando informações e usando tecnologia cibernética para poder neutralizar as defesas do Irã. E na perspectiva mais ativa, digamos assim, mandando aviões também para realizar bombardeios e agentes do Mossad para assassinar, para realizar operações e realizar assassinatos seletivos ali também dentro do Irã. A gente não sabe exatamente de que forma Israel participaria. É óbvio que Israel pode ainda começar não atacando, mas no momento que o primeiro míssil for disparado contra Israel, Israel já está dentro desse processo. E vale a pena lembrar, quando os Estados Unidos mataram o Soleimani, que era o general da Guarda Revolucionária Iraniana, Israel deu para trás no último segundo, não quis participar da ação, justamente temendo uma represália do Irã.
O Trump não gostou nem um pouco disso. Ele criticou o Netanyahu depois, falou: vocês deixaram a gente sair. Inclusive, ele falou isso na entrevista ao Barack Ravid também. E dessa vez, né, naquele momento, por que o Irã não atacou Israel naquele momento? Porque a visão de Israel é a seguinte: a gente não atacou. Então vocês não têm por que atacar a gente. Se vocês atacarem a gente vai atacar de volta. Nesse momento, e o Irã, o que o Irã pensa? Bom, é melhor que Israel não ataque a gente de volta, né? É melhor que a gente concentre uma resposta só aos Estados Unidos em vez de criar uma situação na qual Israel vai atacar, a gente vai tentar destruir nosso reator nuclear. Nesse momento, o Irã já vai estar sendo atacado no seu próprio país. Não é o Soleimani morto no Iraque, não é um assassinato seletivo, é um ataque contra o seu próprio país. Então, o ataque a Israel não representa praticamente nada. Você tem os Estados Unidos atacando o Irã. Qual é a diferença? Qual é o tamanho da diferença entre o Israel se somar aos ataques dos Estados Unidos ao Irã, militarmente falando? Não é muita. Do ponto de vista de relações públicas, é até bom para o Irã. Estamos sendo agredidos pelo agressor sionista. A gente não fez nada contra eles, enfim, então, enfim, eles desde o início estão atacando e a gente está se defendendo para a narrativa deles funciona. Então, dessa vez, o fato de Israel não começar atacando não quer dizer que o Irã não ataque Israel. Aquela barreira que existia antes, que intransponível, né, que um lado não atacava o outro, ruiu em 2024. E ela não existe mais. E agora, qualquer ataque dos Estados Unidos ao Irã é um risco potencial imenso de que o Irã faça uma represália em Israel. E é essa tensão que a gente vive hoje aqui. Eu tô assim, eu tô nessa, tipo, que eu tô querendo não acreditar que essa situação é real. E para isso, eu preciso acreditar num bom senso do Trump, né? E, pô, é um desafio tremendo, cara, acreditar no bom senso do Trump. Porque a única outra possibilidade de não ter uma guerra é acreditar nas trapaças do Trump, né? Que ele vai outra vez lançar mão de uma dessa. Quer dizer, eles cederam e me deram o que eu queria, quando não vai ser verdade. O Irã não vai renunciar ao seu acordo nuclear e o Trump está exigindo que ele renuncie ao seu acordo nuclear de maneira total, né? Então, não é só para não produzir armas. É, e aí que mora o impasse. O Irã não vai renunciar a isso, até porque o Irã está com uma crise energética, né? Então, a energia nuclear ela também é importante para resolver esse tipo de problema. Eu não estou defendendo o Irã aqui, não, nem dizendo que o Irã quer o reator nuclear para fins pacíficos. Não acho que quer. Eu acho que nunca tenha quisto. É, mas também acho que se o Irã quisesse muito, eles já teriam bombas nucleares. Nenhum país demora 30 anos para fazer bombas, os países demoram muito, muito menos tempo. Quando eles levam a sério esse projeto, as bombas nucleares são produzidas em um espaço muito menor de tempo. Eu acho que o Irã não tem bombas nucleares porque eles não fizeram um esforço ainda para ter. E agora que eles estão pressionados com um míssil mirando em cima deles, eles realmente não podem acelerar esse processo. Enfim, então basicamente essa situação. Agora, eu não acho também que é legítimo você obrigar um país que já tem instalações nucleares a renunciar ao uso dessas instalações nucleares para fins pacíficos. A grande questão é quem vai fiscalizar se esse uso é pacífico. Você pode dizer, mas por que Israel pode e o Irã não pode? Não devia poder. Não devia poder. Agora já tem. Ok? E aí, bom, se esse tem, todos podem, então todo mundo vai ter armas nucleares e vai saber o que vai acontecer com o mundo daqui a pouco. É isso, tensão total, volta o tempo todo, né? Quer dizer, é tensão, mas a gente sabe que vai passar o quê na cabeça do Trump, né? A gente fica aí, obviamente, ressabiado, porque, como a gente sabe, os mísseis do Irã não são como os mísseis do Hamas, né? A gente viu o estrago que eles fazem, então é realmente perigoso e tenso, né? Vamos torcer para que chegue a um acordo, né? Porque não dá mais, né? Não dá mais. Bom, João, vamos para a próxima. A próxima é sobre Gaza. A gente continua. A guerra em banho-maria, ataque daqui, ataque dali, não tem mais nenhum refém israelense na faixa de Gaza, tá aquela coisa, né? A gente comentou, vem comentando aí que a passagem de Rafia ela foi aberta para inglês ver, né? Ou seja, nada funciona como deveria funcionar, pouquíssimos palestinos voltam para a faixa de Gaza. E os que voltam ainda tem que, depois que passam pela fronteira, ainda tem que andar 5 quilômetros numa terra de ninguém controlada pelo exército israelense. A gente vê muito pouco desenvolvimento, né, no que diz respeito ali à reconstrução da faixa de Gaza, continua 53% sob controle do exército.
E essa semana Nikolai Mladenov, que é um representante do Conselho, um dos representantes ali do Conselho da Paz, né? O conselho organizado pelo Trump diz que caso a guerra, caso, né, não haja avanços aí na reconstrução de Gaza, a guerra pode voltar. Isso porque, como a gente vem acompanhando, há inúmeros, como é que chama isso? Inúmeras quebras, né, do cessar-fogo. O Conselho de Tecnocratas pouco consegue fazer, porque eles não têm o controle de Gaza, e o Mladenov disse que sem que esse Conselho de Tecnocratas consiga ter o controle de Gaza, eles não conseguem trabalhar, e aí as chances da guerra voltar aumentam. Tá difícil, hein, João? Tá difícil porque voltar à guerra vai ser brabo. Pois é, e hoje eu me deparei com a notícia, né, de que um soldado israelense morreu. Eu falei, caraca, isso vai dar problema aí, vai dar merda. A gente vai acordar amanhã com bombardeio israelense a Gaza, mas aparentemente ele foi morto em fogo amigo. Aparentemente não, parece que é certo. O exército está agora investigando as circunstâncias dessa falha tremenda, né? Que resultou na morte de um soldado. Os pais dele fizeram um grande protesto, falando, porque não entendo o que meu filho está fazendo ali até agora. Por que que Israel ainda está ali dentro? Mas enfim, essa é a situação. O Mladenov é o chefe do Comitê Executivo de Gaza, né, do plano de paz do Trump. Ele fez uns comentários essa semana sobre o que precisa acontecer em Gaza para a guerra não voltar, né? E ele, entre outras coisas, ele disse que precisa aumentar muito o número de caminhões de ajuda humanitária em Gaza e que os bombardeios precisam parar urgentemente. Ele também disse que o Hamas, não só o Hamas, mas que todos os grupos armados de Gaza precisam ser desarmados. Que o fato desses grupos estarem armados representa uma dificuldade enorme para o incremento da fase 2. Então, ele tá, na verdade, coadunado com o discurso do Trump e que interessa ao Netanyahu. Ele quer que a ajuda humanitária entre, né? Então isso interessa um pouco menos ao Netanyahu. O Netanyahu dificulta essas coisas. Ele fala que tem que encher Gaza de ajuda humanitária, e os grupos têm que começar a ser desarmados. É, o que é interessante nisso é que ele é o cara que tem que executar, né, a administração de Gaza. Ele está pedindo o básico. Ele falou: olha só, eu preciso que essas coisas aconteçam. Porque as informações que a gente está tendo agora, que chegaram através do jornal Haaretz, se não me engano, do Enif Kubowski, é que o Hamas está pagando, dentro de Gaza, um salário 3 vezes maior para reorganizar seus quadros do que a autoridade palestina paga para os membros dessa comissão, do Comitê de Paz, para poderem administrar Gaza. Ou seja, o Hamas quer manter os melhores quadros com eles para que os funcionários que aceitem trabalhar para a autoridade palestina sejam incompetentes, né? Ou sejam menos competentes, sejam piores que os funcionários do Hamas. Estou falando aqui do corpo técnico, para o cara que gere, que organiza, que dirige escola, ou o departamento de educação da parte sul de Gaza. Então, o Hamas ele não está sendo desarmado, e essa batalha, eles têm mais dinheiro do que a autoridade palestina. Ou seja, esse comitê de paz já começou frouxo, porque nem mais dinheiro que o Hamas eles têm condição de oferecer agora para poder contratar os melhores profissionais ali na faixa de Gaza, dos funcionários do corpo burocrático, eu estou falando, né? Enfim, para isso não ficou claro. Então, tá tudo começando mal. E a entrada de ajuda humanitária é importante para que você possa acalmar a situação ali e que você possa ter um argumento para dizer para o Hamas o seguinte: ó, começa a entregar arma. A ajuda humanitária está entrando, começa a entregar arma, enfim, porque a gente quer seguir, a gente quer tirar o exército, e a ajuda vai continuar entrando se não entregar as armas. E a população de Gaza pode se voltar contra o Hamas e entender que se o Hamas não entregar as armas, esse doce que eles estão na boca, alguém vai arrancar da mão deles, né? Isso é uma ameaça, de uma certa maneira mas é uma ameaça para que o acordo seja cumprido. É um acordo que, em teoria, o Hamas também aceitou. Em teoria, né? Porque a fase 2 não foi exatamente assinada, né? E nesse mesmo acordo está dizendo que o fim dele é o Estado palestino. E Israel, em teoria, também aceitou esse acordo. A gente sabe que esse governo israelense vai concordar nunca com o Estado palestino. Então, o Mladenov está tentando fazer, de alguma maneira, o acordo andar. Agora, eu acho que falta para ele um suporte, né? A reunião dele de paz, ela aconteceu. O Trump disse que cada país que é membro se comprometeu a dar 5 bilhões de dólares
para a reconstrução da faixa de Gaza. Mas isso aí está sendo um discurso, né? Sendo um discurso. Então, como está no discurso, a Indonésia falou outra vez que está disposto a mandar 8.000 soldados para fazer a força de paz em Gaza. E está sendo um discurso, não acontece nada. Então, basicamente, o que a gente está vendo é as pessoas que estão interessadas em resolver alguma coisa gritando: ajuda a gente aqui, faz o mínimo. E eu acho que a questão, o cronômetro já começou até essas pessoas desistirem das suas funções e o Trump virar e falar: eu tentei, não deu, a culpa é do não sei quem, ele vai culpar quem ele quiser. Provavelmente o Hamas, mas pode ser que ele culpe Netanyahu também, vai depender dos humores dele. E o negócio implodir de vez. E como o próprio Netanyahu falou, a gente tem outra guerra, outra guerra, a consequência dela, né? Que ela recomece ali. Pode ser uma guerra de atrito, pode ser não sei o quê, mas, cara, a Gaza, nas condições que tá, você piora um pouquinho a situação e está morrendo centenas por dia, perdão, está morrendo centenas por semana. É muito sensível a situação lá. Você bloqueia a entrada de ajuda humanitária e as pessoas estão passando fome, né? Não sei, você faz uma ação que afeta enfim, o fornecimento de eletricidade e as pessoas vão morrer de frio. Então, basicamente, qualquer coisa em Gaza é muito sensível, pode morrer muita gente. Você não precisa que a guerra volte na alta intensidade com 1 milhão de bombardeios aéreos. Basta que o que está agora acontecendo pare de acontecer. O básico do básico que está acontecendo agora pare de acontecer. Então, tudo ali é muito sensível, muito perigoso. E eu acho que ninguém de verdade se importa com o que está acontecendo em Gaza. Ninguém é importante. Não ninguém no mundo. Muita gente no mundo se importa. Mas ninguém é importante se importa com o que está acontecendo em Gaza ali. Pois é, né? Tanta coisa aconteceu no mundo essa semana e se parou de falar de Gaza, né? Os olhos se voltaram para outros judeus, né? Na semana passada. E o que está acontecendo em Gaza, as pessoas pararam de falar, começa a meio que normalizar, né? E esqueceu-se de Gaza e a coisa continua assim caótica. A gente estava falando aí da tempestade de areia, cara. Eu pensei nisso, falei, cara, vendo a tempestade de areia aqui, eu falei, caceta, imagina só 2 milhões de pessoas em Gaza, no meio dessa tempestade de poeira, uma poeirada, um calor, os caras vivendo em tenda, e, enfim, cara, o caos total condição de saúde, as crianças, não só as crianças, né? Todo mundo respirando aquela poeirada toda. Cara, é de cortar o negócio. Semana passada também teve uma confusão em Gaza relacionado, né, ao Hamas, que voltou a ocupar um dos hospitais que era gerenciado pelo Médicos Sem Fronteiras. Eles decidiram deixar o hospital, né? A organização decidiu deixar o hospital por conta daquilo. Enfim, a situação em Gaza não tá fácil, não. Continua a guerra em banho-maria. Bom, João, vamos para o outro lado da fronteira então, cara. Vamos para o outro lado da fronteira, porque o Ramadã começou, como a gente comentou aí nesse episódio, e realmente é sempre um período muito tenso, por conta de tudo que acontece, né? Da questão da população muçulmana ficar boa parte do dia sem comer, isso é um período religioso, e muitas mais pessoas costumam ir às orações, né? As orações na esplanada das mesquitas, principalmente as de sexta-feira, são assim, gigantescas, gigantescas. Então é sempre um período muito tenso. E esse ano, cara, ele começa ainda de uma forma muito mais tensa por conta de toda a limpeza étnica a 100%, a 100 por hora, sei lá, que vem acontecendo na Cisjordânia. Essa semana a gente viu mais casos de pogroms, né, mais casos de violência cometidos por colonos contra a população palestina. Um rebanho inteiro foi morto e queimado por esses terroristas que recebem total apoio e total conivência, né, do exército, da polícia, que não fazem absolutamente nada, 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 nada para combater. Muitas vezes estão presentes também, né? Não é só que não combatem, muitas vezes estão presentes. É isso, João. O Israel planeja também uma construção de uma nova barreira, né? Uma nova barreira de separação ali que vai, no caso, isolar completamente grande parte da população palestina do seu território. Essa barreira será construída, a ideia é que se construa na região da Bicat HaYarden, que é o Vale do Jordão. É toda a fronteira entre a Cisjordânia e a Jordânia, né, que vai ali beirando o Rio Jordão. Ali há vários assentamentos. Recentemente, a gente comentou, acho que tem uns 4 ou 5 episódios de um vilarejo beduíno que os moradores optaram por evacuar depois de tanta violência que eles sofreram, né, ou seja, a limpeza étnica ali acontecendo. E agora Israel também planeja criar ali construir uma nova barreira para que impedir que os palestinos cheguem de qualquer forma até aquela região.
É isso, né, cara? O Ramadã começa, muita tensão e a limpeza étnica a 1.000 por hora. Todo ano, quando chega o Ramadã, a gente fala sobre isso, porque é uma questão realmente que é difícil de entender, né, para quem não é daqui, e a verdade é que para mim também não é super simples, entendeu? Porque justamente no Ramadã os ânimos se afloram e dá problema, né? E tem a ver com a questão da hora de comer, mas também tem a ver com os ânimos exaltados na parte da noite, né? Porque não é só você comer, é a festividade, como os hormônios te afetam nessa hora, né? Que finalmente você pode comer e você está todo com a tua família, com a tua comunidade, e você, enfim, festeja. E para aquelas pessoas que têm uma visão radicalizada sobre a religião e sobre, enfim, elas transformam essa exaltação e esse momento de regozijo em agressividade, violência, e isso acontece muito no mês do Ramadã, que é um mês espiritualmente distinto para os muçulmanos, e para algumas correntes jihadistas, né, a realização de atentados ou de ataques contra os infiéis ou contra aqueles que contrariam os princípios do Islã ou atrapalham os planos de Alá, enfim, é uma missão, né? Então isso acontece, obviamente que a gente está falando aqui de uma minoria pequena, mas tem aqueles que fazem todo mês de Ramadã. Essa minoria, essas pessoas dispostas aí são exploradas também por esses grupos como Hamas, a Jihad Islâmica, e a violência tende a aumentar, e já de antemão Israel já aumenta a repressão, né? E isso já influencia na motivação de algumas pessoas a serem violentas, né? Então é um ciclo vicioso. Por exemplo, esse ano Israel decidiu permitir a entrada só de homens maiores de 65 anos e mulheres maiores de 55 anos para rezar na Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, que é a terceira mesquita mais sagrada do mundo, só perde para as mesquitas de Meca e de Medina, na Arábia Saudita. E isso deixa de fora centenas de milhares de muçulmanos que queriam rezar na Mesquita de Al-Aqsa no Ramadã e não vão poder entrar. E pelo acordo de Israel com a Jordânia, o acesso à Mesquita de Al-Aqsa para os palestinos da Cisjordânia deveria ser um acesso livre, né? Mas não vai ser esse ano. Ah, mas tem guerra, mas a situação está meio complicada. É verdade. Mas quando você reprime, quando você proíbe, você gera uma sensação de injustiça em pessoas que não tinham nenhuma intenção de fazer mal, que não entendem por que elas estão sendo proibidas de frequentar a Mesquita de Al-Aqsa e podem ser motivadas enfim, a tomar uma atitude violenta, né? Enfim, isso acontece com a maioria? Outra vez, não. Mas isso vai pescar alguns ali. Outra ação que Israel tomou, e essa é totalmente inexplicável, é de não renovar os 140 mil vistos de trabalho das pessoas da Cisjordânia para trabalharem dentro de Israel. E isso foi uma decisão. Ele renovou parte, mas ele está atrasando, não é que ele não vai renovar nada. Israel precisa dessas pessoas, não é que ele não pode não renovar. Mas ele está atrasando essa renovação justamente no mês de Ramadã. E é uma decisão estritamente do ministro da Defesa, Israel Katz. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer dizer para a base dele: eu não vou deixar que esses caras entrarem em Israel, acabou aquela concepção de que isso acalma eles, e as forças de segurança estão dizendo: deixa os caras entrarem, quanto mais gente ganhar o seu salário, menos gente tem, menos gente radicalizada vai ter, pessoas passando fome porque estão impedidas de trabalhar, são pessoas com tendência a se radicalizar. E ele faz um discurso cínico, né, jogando na conta da concepção de que os palestinos estão calmos e de que tal era a mesma do 7 de outubro, olha o que eles fizeram. Só que ali era o Hamas, não é a Cisjordânia. A Cisjordânia está calma há décadas. Da Cisjordânia não precisa nem dizer, né? Que não tem o atentado do 7 de outubro, todas as mortes juntas que saíram da Cisjordânia em 30 anos, com muita gente trabalhando em Israel, trabalhando dentro dos assentamentos, muitos palestinos trabalhando nos assentamentos também. Enfim, não chega nem tipo, sei lá, nem 10% talvez do que aconteceu no 7 de outubro foram mortes causadas por terroristas saindo da Cisjordânia nos últimos, sei lá, 15 anos, vamos dizer assim. Então, é de uma hipocrisia, é de um cinismo esse comentário do Israel Katz, enfim, que simplesmente para mim é revoltante como ele contraria os interesses nacionais, né? Os interesses da segurança nacional. Além disso, Israel enviou 21 batalhões para a Cisjordânia, da Brigada de Comando,
Mais alguns batalhões adicionais estão preparados para ir para a Cisjordânia nesse momento. E a cereja do bolo foi o que a gente comentou na semana passada, que Israel decidiu tomar o controle, violando claramente esse acordo de Oslo, de parte das áreas C da Cisjordânia e também, por exemplo, da tumba dos patriarcas e das matriarcas, da tumba de Rachel, da Raquel, a matriarca, que é a única que não está enterrada junto dos outros, que contraria, que viola os acordos de Oslo, e que também deixou muitos palestinos insatisfeitos com esse abuso, com essa, na verdade, de poder, com essa reocupação de territórios que deveriam ter normas diferentes, segundo os acordos que Israel mesmo fez. Então, tudo isso está acontecendo junto. Israel também interceptou 15 milhões de shekel que a autoridade palestina, de repasses para a autoridade palestina, alegando que esse dinheiro ia para famílias de terroristas, que também tem um impacto na economia local, né? Então, tudo isso no mês de Ramadã. São ações que o governo israelense tomou no mês de Ramadã, que tendem a aflorar ainda mais os ânimos. Essa pergunta, é isso que Israel quer? Eu acho que tem setores em Israel que querem isso, que querem o caos, que querem provocar os palestinos até eles fazerem o caos para ter desculpa para poder atuar na Cisjordânia da mesma maneira que atuam em Gaza. O Bezalel Smotrich, ministro das Finanças e chefe da autoridade civil, né, que é o ministério que se encarrega dos colonos, é o Ministério da Ocupação, como a gente fala aqui, né? Que era parte do Ministério da Defesa e ele exigiu no acordo de coalizão que fosse separado para que ele tomasse conta e que ele pudesse agilizar a expansão das colônias da Cisjordânia. Ele disse essa semana que, caso o governo seja reeleito, eles vão colocar em prática um plano, um plano, eu não me lembro qual foi o adjetivo que ele usou exatamente, mas era um plano sério e eficaz de incentivo à imigração voluntária na Cisjordânia. Em outras palavras, a gente está falando de quê? De limpeza étnica, né? Você está incentivando as pessoas a irem embora das suas casas, já é uma coisa bem questionável. Se agora você está incentivando as pessoas a ir embora das suas casas porque você tá violando acordos que você fez com o governo que representa essas pessoas, você está permitindo que colonos toquem o terror ali sem fazer nada, você está repassando para o exército determinadas funções, você está proibindo essas pessoas de trabalhar onde elas estavam trabalhando, você está cortando o repasse de verba delas, você está proibindo essas pessoas de rezar onde elas podiam rezar. Então, você não está incentivando as pessoas à imigração voluntária. Você está incentivando as pessoas a deixarem a vida de merda que você está criando para elas, né? Ou seja, isso é um processo de expulsão. Né? E eu acho que não é nem soft, né? É um processo de expulsão, para mim, heavy, pesado. Que não é tipo, botar os caras no caminhão e tirar, ou no trem, ou no barco, ou o que seja, mas é do mesmo nível de crueldade, só demora um pouquinho mais. O Smotrich ele foi muito claro quanto aos projetos dele. Ele não falou, e a gente vai botar em vigor agora um plano de expulsão dos palestinos da Cisjordânia. Ele não disse isso, que ele não pode falar isso. Mas esse incentivo à imigração voluntária na Cisjordânia é a mesma coisa, é um eufemismo para isso. E ele ainda completou dizendo: essa é a única solução possível que eu vejo. Ou seja, ele não quer Estado palestino, ele não quer dar direitos para essa população dentro do Estado de Israel, ele quer que essas pessoas vão embora dali que seja um problema de outro lugar, não dele, né? Problema no caso é porque ele não quer, obviamente, gerir as vidas dessas pessoas. Então, tudo que está acontecendo nesse Ramadã, por exemplo, são microexemplos da política do governo israelense atual. O governo israelense atual realiza um processo de limpeza étnica na Cisjordânia, um processo gradual, não é a limpeza étnica dos anos 30, né, não é a que os nazistas fizeram antes do extermínio, não é a limpeza étnica que os gregos fizeram com os turcos, que os turcos fizeram com os gregos, que houve no Chipre, que houve em vários outros lugares, não é a limpeza étnica que os países árabes fizeram com os judeus, enfim, vários países árabes fizeram com os judeus nos anos 50 e 60, não é a limpeza étnica do Nakba, ela é diferente, é o que o século XXI, é o modelo que o século XXI permite que seja feita de maneira institucional, né? Enfim, eu acho que eu já falei demais, está muito claro. Só se eu desenhasse, ia ser mais claro. O próprio Smotrich, só se ele desenhasse, ele seria mais claro do que ele já foi.
É isso, né? Quem acompanha a gente aí há pouco tempo, não precisa de muito tempo, não. Quem acompanha a gente aí há pouco tempo vem acompanhando todo esse processo aí de limpeza. Não é um processo que ele vem se arrastando. Bom, enfim, a gente já teve discordâncias, né, sobre limpeza étnica aqui em 1948, mas a gente pode, acho que a gente concorda que pelo menos a partir de 67, quando Israel ocupa a Cisjordânia, esse é um processo que ele vem se arrastando desde 67, é uma política constante de limpeza étnica, né, de você ir construir, dificultando, impossibilitando a continuidade da vida diária, né, da população palestina naquela região em determinado momento, como aconteceu com esse vilarejo beduíno um mês, há menos de um mês atrás, eles simplesmente resolveram ir embora, né? Porque, enfim, precisam sobreviver, né? E aí continua nisso aí, e o governo está levando a cabo isso, é uma política de Estado. É uma política de Estado hoje, essa, não só de governo, a limpeza étnica na Cisjordânia. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. É isso, acho que já virou a notícia quase semanal, né? Violência no setor palestino da sociedade israelense, 55 mortos em 49 dias. Nas últimas semanas a gente vê o aumento, né, das manifestações da população palestina residente aqui em Israel, por várias cidades, né, do país. Há 2, 3 semanas atrás em Tel Aviv, comentamos disso aqui, eu tive presente na manifestação também, comentei como foi, e nada acontece, né? O número de mortes continua aumentando, a violência continua aumentando, até porque nesse caso é uma política de governo. O Ben-Gvir não quer fazer absolutamente nada. Para eles, a carne árabe vale menos do que a carne judia. E caso eles se matem, problema deles, né? Assim vê Ben-Gvir. E aí, João, tem solução à violência na sociedade palestina de Israel durante esse governo? Só a solução do Ben-Gvir, que é muito parecida com a do Smotrich. Isso aqui um atua na Cisjordânia e outro atua aqui dentro do limite do Estado de Israel soberano, né? Enfim. Olha, eu não tenho muita coisa para falar sobre isso, mais que a gente já falou nos episódios passados. É só que a conselheira jurídica, ela repetiu, ela está dizendo o Ben-Gvir continua impedindo a nomeação de oficiais e continua intervindo nas ações da polícia de maneira ilegal. Ela está dizendo, ela está gritando para a Suprema Corte, faz alguma coisa, cara, o cara está destruindo a polícia. E a Suprema Corte está ainda calada. Ah, os processos demoram. Enquanto demora, mais gente morre. Enquanto demora, a polícia é mais sucateada, né? Quando demora, tudo isso acontece. Enquanto isso, enfim, a Suprema Corte não faz nada com Yariv Levin, não faz nada com o Smotrich, com o Ben-Gvir. Com o Smotrich não tem, pelo jeito, não tem petição para derrubar ele de lá. Não sei como, mas também não tem. E a gente vive essa tragédia diária que é aqui. E aqui é tudo muito perto aqui da minha casa, cara. Ou da minha casa antiga. Todos os dias eu vejo. Agora teve um morto em Cabul. Cabul era tipo 5 minutos do lugar onde eu morava. Assim, numa linha reta era muito perto. Para ir de carro demorava um pouco mais, que eu tinha que dar uma volta. Mas se em Cabul tinha alguém dava um tiro pro alto, eu escutava da minha casa. Tipo, era muito, muito perto. São muitos lugares aqui perto, que é Tamra, Cabul. E você fala, cara, isso assim é do lado de casa, tipo, é no vilarejo aqui do lado. Não vai demorar muito até essas coisas começarem a acontecer em regiões judaicas. E aí o grito vai ser mais forte, né? Ou pelo menos os ouvidos do governo são mais sensíveis para esse tipo de grito, né? O Eretz Nederet, programa de humor, até fez um quadro sobre isso, né? Que um cara liga para a polícia da cidade de Lod, né? Lod é perto de onde Marquinhos mora. Tem 20% de população árabe, mais ou menos, e 80% de população judaica. Mas o centro da cidade é uma região muito dividida. As duas populações se encontram no centro. E aí um cara liga e fala: tô ligando aqui para vocês de Lod, tem um cara entrando com uma arma aqui no prédio. E aí eles falam: Lod, em que bairro você mora? Aí ele fala: não moro no centro. Ah, ok. E esse cara, como é que ele é? Aí fala: ah, ele tá não se manda agora que o cara tá entrando com uma arma no prédio. Fala assim, mas como é que é? Sei lá, como é que ele tá vestido? Ah, sei lá, o cara tá vestido com uma calça jeans. E essa calça jeans, o corte de cabelo dele é assim ou assim? E a calça jeans dele é enfeitada com os negócios brilhando, tipo, fazendo referências à forma como a população árabe se veste.
ou como eles falam, ou como eles cortam o cabelo, porque tem uma diferença cultural entre os povos nesse tipo nesses aspectos também. Até a hora que o cara no meio do, se não me engano, no meio do vídeo, ele fala, no fim do vídeo, ele fala, uai, Deus me livre, ele solta uma expressão judaica. Ele fala, ah, você é judeu? Tô mandando agora, por que você não falou antes? Tô mandando agora o carro da polícia. Né, que é, o Eretz Nederet, que é um programa de humor, tá fazendo sátira com o fato de que a polícia só atua quando o caso acontece na sociedade judaica. E isso, assim, a sátira a comédia, ela retrata de alguma maneira a realidade, né? E os políticos árabes todos retuitaram esse quadro do Eretz Nederet. Porque essa é a realidade de fato, né? É óbvio que o cara da polícia não faz esse tipo de pergunta, mas a má vontade da polícia com a sociedade árabe, a falta de policiamento na sociedade árabe, ela é latente, ela é gritante. Os números dizem isso, e eu vejo isso no meu dia a dia aqui, porque eu estou o tempo inteiro passando por cidades árabes aqui, e não tem polícia, nem quando tem um assassinato aqui do lado, né? Não tem, você não vê polícia andando quase nas cidades árabes, é muito raro. Enfim, e as pessoas não são presas. As pessoas que cometem esses assassinatos, esses crimes, não são presas. Dificilmente elas são procuradas, porque a polícia não sabe nem por onde começar, porque não tem nenhuma estrutura policial para fazer isso. E óbvio, polícia não é a única maneira de você remediar a criminalidade. A polícia ela é parte do problema, do problema ou da solução, né? Mas a polícia é o pior é a pior das partes do problema. Pois é, né? É o mais do mesmo. Política de governo tomando aí a todo vapor e a gente não consegue sair disso, né? Porque, afinal de contas, é a política de governo. É a política dele, ela está sendo implementada e, de acordo com os objetivos dele, está sendo implementada bem, né? Então, ele não vai mudar isso de nenhuma forma. Bom, vamos para a próxima. A próxima é a seguinte: é crise. Crise no governo Netanyahu. Na verdade, é crise dentro do núcleo central do governo Netanyahu. Tsahri Braverman, que agora é ex-chefe do gabinete de Netanyahu, ele tinha sido afastado do cargo dele no mês passado, há exatamente um mês. Recorreu da decisão, né, que tinha sido tomada ali por um pelo Beit Mishpat Shalom, que na verdade é um tribunal de primeira instância, foi levado para a segunda instância, que, não, na verdade o tribunal de primeira instância tinha revertido o afastamento dele, e agora o tribunal de segunda instância reverteu a decisão do tribunal de primeira instância, e o Braverman continua afastado do cargo de chefe do gabinete de Netanyahu, por ter atrapalhado as investigações no caso dos documentos que foram vazados, né, por outros membros ali do governo, naquele caso do jornal Bild, o jornal alemão. Além disso, João, ele está impedido do país de sair do país até o final do mês de fevereiro, já que e isso porque ele tinha sido apontado aí como indicado para ser o embaixador israelense no Reino Unido. E aí, cara, o cara comete crime aqui, chefe do gabinete de Netanyahu, participou, né? Aparentemente pode ter participado aí do caso do vazamento do Build, atrapalhou as investigações da polícia e, como prêmio, ele vai ser enviado para ser embaixador de Israel no Reino Unido. Aí é bom demais, hein, cara? Então, não sei se ele vai não, cara, porque ele tá proibido de sair. Ele tá Até proibido de sair de fevereiro, Israel por final de enquanto, fevereiro, pô. Por enquanto. Isso é por enquanto. Ele também tá proibido de ter contato com o Netanyahu. Tem um juiz que tentou passar por cima disso e não conseguiu. Agora, a acusação sobre o Braverman é uma acusação séria, porque, mas essa acusação é do quê? É do Catar? É acusação de vazamento de informação? É de corrupção do Netanyahu? Não, não é nenhuma dessas, mas tem relação com todas, né? Principalmente com o Qatar e o vazamento. A acusação ao Braverman, o chefe de gabinete de Netanyahu, Tsahri Braverman, é de obstrução da justiça. Ele foi acusado por um delator, né, por Eli Federstein, que era um dos assessores de Netanyahu, de ter insinuado que poderia obstruir, que poderia engavetar as investigações caso ele soubesse que ele tivesse certeza que elas são contra membros do gabinete do Netanyahu. Ele teria dito para o Eli Federstein. A gente está sabendo que tem uma investigação quente da polícia, mas a gente não conseguiu descobrir o que que é. Você tem alguma coisa a ver com isso? E o Federstein disse: não tem nada a ver com isso, porque nas palavras do Federstein ele achava que ele era inocente, que ele não cometeu erro nenhum, nem crime nenhum. Obviamente ele nega a relação com o Catar, ele diz que a maneira de pagamento que foi feita a ele não sabia como era, e blá blá blá, e não fez perguntas. Esse é o grande crime dele, não ter feito perguntas. O que a gente sabe que é mentira, porque. A gente sabe que é mentira, porque ele já foi pego em várias contradições, mas enfim.
E quando ele depois, ele disse o seguinte, que o Braverman falou, eu posso, se for você, a gente agora acaba com essa investigação. E olha, o gabinete do primeiro-ministro, ele não pode influenciar a investigação da polícia. Então, ele está sendo investigado e, segundo a procuradoria e a polícia, tem indícios claros de que ele realmente trabalhou para obstruir investigações. Eles ainda não pediram a acusação porque eles estão investigando, e justamente porque eles estão investigando, eles pediram ao juiz para proibir que o Braverman saísse de Israel e que tivesse contato com o Netanyahu. E essa é a situação dele agora. Até o fim de fevereiro, mas isso aí pode ser que seja prorrogado, pode ser que seja declarado prisão preventiva até então. A polícia tem que construir uma pasta interessante ali, porque se ele for acusado, eu duvido que vou deixar ele sair do país, que ele ser embaixador, né? Acho que eu não sei nem se pode, pela lei israelense, ser embaixador, se você é réu na justiça. É, a resposta do advogado dele foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi, né? Foi se ele não tá obstruindo nada, ele não tem nenhum problema, não sei por que que eles estão proibindo ele de sair do país. Se ele quisesse fugir, ele tinha fugido logo depois que o Federstein deu aquela declaração. Pô, pelo amor de Deus, ele ia fugir sem emprego, né? Ele é tipo de embaixador, e ele ia entregar para todo mundo, escancarar que ele era o culpado nisso, né? Então ele não podia fazer aquilo naquele momento. Um cara que acha que ele consegue travar uma investigação, ele não vai ter medo de ser investigado por uma declaração que ele escutou da imprensa, né? Porque o Federson disse que ele declarou isso na imprensa 2, 3 dias depois de ter declarado isso para a polícia, né? Então, quando o Braverman provavelmente soube dessa declaração. Então, é óbvio que ele não vai fugir, né? Advogado, pelo amor de Deus, prepara uma desculpa mais esfarrapada, menos esfarrapada da próxima vez. Porque é tosco demais se ele já teria fugido. Sim, vai fugir pobre e mal pago lá para um lugar no exterior, tipo, você vai deixar tudo que ele tem aqui para isso? Claro que não vai. Né? Ainda mais deixando na cara que ele é culpado, porque, pô, você só foge se você é culpado, né? Você foge mesmo, de pega as coisas e sai correndo, né? Que nem o PC Farias fez lá no Brasil, para o pessoal da nossa cidade vai lembrar daquela cena dele correndo quando ele estava para ser condenado ou para ser, sei lá, indiciado, não sei o que é exatamente. Eu lembro da cena do PC Farias correndo e sumindo. Essas cenas elas não são tão comuns assim na vida real. Aquele caso até foi na vida real, agora não é. Enfim, não tem mais o que falar sobre isso, não. O Braverman está na mira da justiça e é mais uma pessoa próxima do Netanyahu que está na mira da justiça, né? Ele ainda não foi indiciado, mas se ele for, olha quanta gente no entorno do Netanyahu que foi parar na justiça por corrupção, que por É o traição à caos, né? O caos pátria. tá... Olha quanta gente, né? E é Não, um é negócio muita assim gente. impressionante. É muita gente. E são todas as pessoas que ele exige, né, para que assumam qualquer cargo ali, que sejam fiéis a ele, né? Sejam ali Exatamente. fiéis a ele mesmo. E não é assim o deputado do Likud que ele botou de ministro. Até tem alguns aí que estão acusados de corrupção, mas a gente não está falando desses caras. A gente está falando de gente que o Netanyahu pessoalmente nomeou, Isso, que foi buscar exatamente. os caras em vários círculos, eram as pessoas mais próximas dele, do gabinete dele, ou dos gabinetes dele, porque ele tem o gabinete primeiro-ministro, mas ele tem também o negócio do Likud, que auxilia ele ali, tem o gabinete paralelo dele lá, que não é exatamente o gabinete paralelo do Bolsonaro, é um gabinete informal, que auxilia ele aqui, enfim, a máquina de veneno lá do Yair Netanyahu. Ele tem gente próxima em todos os lados. Quantos desses já viraram réus na justiça? É assustador. Pois é, assustador mesmo. E sem contar os deputados, né? Sem contar os deputados do Likud também, que também tem vários aí encravacados na justiça. E os ultra-ortodoxos, hein, João? Os ultra-ortodoxos continuam aí se manifestando a todo vapor. A lei do alistamento, ela sumiu do mapa, né? Agora há pouco se ouve falar dela, vai ser aprovada, não vai ser aprovada, estamos aí naquela coisa, papá. Mas os ultra-ortodoxos continuam ali a todo vapor porque não querem servir, não querem pagar, não querem ter sanções caso não sirvam, não querem pagar por não servir, enfim, né? Querem continuar vivendo como se nada tivesse acontecido, como se eles não tivessem nenhuma obrigação de servir no país onde todo mundo tem a obrigação de servir. Essa semana se manifestaram em Bnei Brak, o pau comeu, a Jurupoca cantou, agrediram policiais, inclusive policiais, mulheres policiais, e o governo, no final das contas, ao invés de estar com as forças de segurança que estão fazendo o que a justiça manda,
eles estão com os ultra-ortodoxos. E aí, cara, tá ficando feia a coisa, hein? Tá, nessa semana o Smotrich teve uma briga lá com o Moshe Gafni, e com outro membro do Partido Judaísmo da Torá, não lembro que ele falou, né, que era uma discussão judaica, né, sobre as fontes da Guemará e tal, das interpretações rabínicas sobre quando tem que servir e quando não tem, para no dia seguinte falar que a filha dele, se ele puder educar a filha dele para não servir, ele vai fazer isso, né? Então só, enfim, uniforme na filha dos outros é refresco, né? É, Bom, eu não vou nem me estender sobre isso, porque agora eu vou falar sobre o que aconteceu com as outras soldadas, que não são as filhas do Smotrich, que foram para Bnei Brak, que é uma cidade religiosa na região metropolitana de Tel Aviv, uma cidade que cresce muito, já tem mais de 200 mil habitantes, né? Ela era a 11ª maior de Israel até pouco tempo atrás, agora já é a sétima, e não duvido muito que ela vire a terceira no espaço de uns 10 anos. Mas, enfim, a população. Bnei Brak é uma cidade que ela é historicamente tranquila. Gente secular entra em Bnei Brak, vai no mercado, compra coisas lá. Eu morei muito perto dali, quando eu morei em Ramat Gan. Foram poucos meses que eu morei ali, mas eu ia em Bnei Brak fazer compras direto, ia comer um falafel ali também, que era muito mais barato, e era tranquilo, né? É uma cidade conhecida, porque levei grupos para ver como é que a vida dos ultra-ortodoxos, uma cidade ortodoxa. Eu não levar para Jerusalém, onde os ultra-ortodoxos são muito mais violentos, quando você entra no bairro errado. Levar para Bnei Brak, que era um lugar conhecido pela tolerância e pela convivência. Até porque está do lado de Tel Aviv, né? Você não tem muito como não ser. Mas com soldadas o negócio esquentou. Obviamente que a população, a grande maioria da população de Bnei Brak é tranquila, continua sendo tranquila. Mas você tem os setores radicalizados ali e que estão mais radicalizados que o normal, porque eles estão com temor do alistamento. Eles viram duas soldadas ali. é, as informações não chegaram de maneira clara, mas aparentemente elas eram da polícia do exército. A polícia do exército, uma das funções deles é prender soldados que não foram, que não compareceram à ordem de alistamento. E elas disseram, né, soldadas, a gente botou saia, a gente não queria vir, a gente foi obrigada pelo nosso comandante. A gente botou saia, as soldadas têm a prerrogativa de poder usar uma saia longa para poder mostrar respeito ali em Bnei Brak, ainda que as soldadas não fossem religiosas. Mas quando descobriram elas ali, atacaram as mulheres, atacaram as duas soldadas. E a polícia demorou pra caraca pra chegar. A polícia alegou que o exército não combinou essa entrada do exército ali com eles, que teria ajudado muito, mas o exército não é obrigado a combinar. E o próprio chefe da polícia falou, comandante da região central, ele falou: olha, seria muito bom que o exército atualizasse, a gente dissesse pra gente o que está acontecendo pra gente poder se preparar. Agora, é um absurdo que soldadas tenham que pedir permissão pra polícia ou proteção policial para entrar em qualquer lugar do Estado de Israel, né? Soldadas do país. É, para não serem agredidas. Enfim, essa é uma visão muito israelense, né, da situação, como se toda a população israelense adorasse soldados. Olha, meu amigo, os ultra-ortodoxos não curtem muito soldados, pelo menos parte da população, e os árabes também não curtem muito o que os soldados representam, não. Não conta para ninguém, não. Mas o curioso é que os árabes não agridem, os árabes israelenses não agridem soldados, né? E os ultra-ortodoxos estão começando a agredir. E foi uma pancadaria, assim. Elas podiam ter se ferrado sério. E um morador intercedeu ali, levou as duas soldadas para casa dele e chamou a polícia. E a polícia foi com uma força enorme para resgatar as soldadas. E quando a polícia chegou, o mesmo grupo que queria agredir as soldadas foi para cima da polícia, queimou uma moto, queimou um patinete elétrico, não sei o que, fizeram uma bagunça do caraca. 7 pessoas foram presas e foram liberadas depois sem nenhum problema. Então, os presos das manifestações, às vezes, por um cartaz, os caras passam 3 dias na cadeia. Os ortodoxos de Os Bnei caras que Brak, jogaram, os caras queimaram lixo, queimaram uma lata de lixo lá na rua Asa, né? Rua Gaza, que é onde tem a casa do Netanyahu, ficaram presos por mais de uma semana, cara. é, e essa não foi a única manifestação de extremismo dos ortodoxos essa semana, né? Em Arad, por exemplo, que é uma cidade no deserto de Judá, bem próxima do Mar Morto, um grupo de ultra-ortodoxos comprou o único shopping da cidade. Eles proibiram fotos de mulheres no shopping. Então, se tem uma loja de roupa, você não pode botar foto de mulher na loja para fazer propaganda da roupa. E eles cancelaram os contratos
de todas as lojas e estabelecimentos que não obedecessem aos critérios que eles estabeleceram, que são comida kasher, controle da tzniut, que é da modéstia na forma de se vestir, entre outras coisas. Ou seja, estão ditando, compraram um shopping, estão ditando regra. Ah, é privado, eles fazem o que eles quiserem. É, só que, enfim, nessas horas, eles estão cancelando o contrato, eles podem alegar o que eles quiserem, né, no final das contas, ou pagar multa rescisória ou tal, mas isso mostra um pouco a tentativa de controle sobre a sociedade. Arad está crescendo muito a quantidade de pessoas ultra-ortodoxas, ou ortodoxos, aquele que a gente chama de Hardalim, né, que são ultra-ortodoxos nacionalistas, que é a corrente do Smotrich. Não à toa o Smotrich disse que a filha dele não vai servir, né? As mulheres ortodoxas tradicionalmente serviam e o Smotrich não quer que a filha dele sirva, isso mostra uma tendência de radicalismo também. Enfim, e esse é uma tendência que está acontecendo em muitas regiões de Israel. Arad era uma cidade que era tranquila, não tinha problema nenhum. O Amos Oz, escritor, morou anos em Arad, dizia que gostava de acordar, abrir a janela e ver o deserto, isso inspirava ele para escrever. Era uma cidade tranquila, é uma cidade que atrai turistas, porque é a cidade mais próxima do Mar Morto. Então, muita gente dorme ali. Quem não quer dormir em hotel no Mar Morto, quem fica num lugar mais urbano, quem está de passagem daqui para lá, para comer ali, para dormir ali, para comprar coisas nos mercados locais, quando vai acampar, o que seja na região do Mar Morto. E agora vai fazer isso menos, né? Porque o único shopping ele já não vai te oferecer uma série de serviços que ele oferecia. Eles acabam destruindo a própria economia da cidade, transformando Arad, sei lá, numa nova Beit Shemesh, que é uma cidade também que foi tomada pelos ortodoxos, enfim, e afastando a possibilidade de que a diversidade da população israelense possa usufruir dessa cidade. Mas, enfim, é lamentável a tendência que acontece aqui em Israel em várias localidades, se não for, se a gente não puder dizer que é uma tendência nacional. Bom, é isso. Vamos então para o nosso terceiro bloco, para o personagem da semana, palavra da semana, correio dos ouvintes e outras cositas más. Bom, gente, personagem da semana nessa semana é meu e eu vou de filósofo, não é filósofo não, né? Intelectual, Yeshayahu Leibovitz. Quem foi Yeshayahu Leibovitz? Ele foi um dos intelectuais mais renomados, né, e provocadores, influentes aqui de Israel no século XX. Ele nasceu em 1903 em Riga, que hoje fica na atual Letônia, estudou química e medicina na Alemanha e em 35 veio para cá, para a região, na época, a Palestina, né, sobre o mandato britânico e passou a dar aula na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele não ficou conhecido somente, né, por conta aí de ser um cientista, né, químico e médico, mas também ficou como conhecido por ser um grande pensador no que diz respeito ao judaísmo, né? Um pensador do judaísmo, no caso, né? Ele não via a fé como com emoção, milagre ou recompensa. Na questão dele era uma questão da fé, era mais um compromisso, uma relação de compromisso e prática, né? E ele defendia que o mais importante no judaísmo era cumprir os mandamentos. Por dever religioso, assim, sem você ter uma mistura, no caso, com política, com nacionalismo, ou seja, você cumpre os mandamentos divinos por uma relação ali com a religião, sem envolver questão política ou nacionalismo. A relação dele, né, dentro da sociedade israelense também muda muito depois da Guerra dos Seis Dias, em 67, isso porque ele se tornou uma voz muito crítica da ocupação, né, inclusive é uma das primeiras pessoas a falar que a ocupação ela chegaria para dentro da linha verde, ou seja, ela sairia somente dos territórios ocupados e chegaria para a linha verde, e é basicamente isso que a gente está vendo, né? Toda a forma como os sucessivos governos israelenses trataram a população palestina. Hoje a gente vê isso se voltando para dentro de Israel também. E o Leibovitz ele também falava muito que a questão de misturar a religião com o poder político poderia trazer aí problemas muito sérios aí, morais para Israel, que é exatamente isso que a gente vê em relação hoje, né, a questão da ocupação, a questão desse governo
ter elementos muito terem políticos, né, e com grande influência que são políticos messiânicos, que transformam, né, a política como a sua linha, né, transforma a religião, né, como a sua linha diretiva ali para fazer a política. Leibovitz morreu em 94, mas deixou aí esse legado importante e é sempre muito lembrado aí pelo público progressista, quando comenta-se a questão da ocupação. Inclusive tem uma camisa muito famosa, uma frase também, virou camisa, né, meme e tudo mais, que é Leibovitz Sadak, né, que é o Leibovitz estava certo, por conta de tudo que ele falou dessa questão da ocupação corromper a sociedade, né? Era isso que ele falava, né? A ocupação mashrit corrompe a sociedade israelense, corromperia a sociedade israelense, e hoje a gente vê que ele realmente tzedaka, realmente estava certo. E Shaul Leibovitz é o personagem desta semana. Ô, João, palavra da semana, cara. Vai de quê? Tem alguma na cabeça? Eu falei alguma uma agora que pode ser usada, mashrit, shritut. Já falamos dela, não, né? Enfim, já falamos dela porque a gente fala de corrupção, né? Mashrit é corromper. Leashrit é corromper, né? Mas vem e é de corrupção. Shritá, corrupção. Leashrit, corromper. Shritut, não, shritut é corrupção, né? É. Shritut é corrupção, É, enfim, é uma palavra aí que é palavra bem usada por nós aqui, porque a política está completamente corrupta, né? Todos esses casos aí que a gente comentou hoje, o João falou quanta gente do círculo próximo, perto ali do Netanyahu, está sendo acusada de corrupção, são todos mushratim, né? São todos corruptos, shritut, corrupção, é tudo do mesmo radical. É a palavra da semana, Mas, pois diga. é, mas shritá, já que você falou shritá, o que que é shritá? Ah, é outra É, parada. pois é, mas é o mesmo radical de Sim, shritut. Hein? Shritá, no judaísmo, é uma coisa que tinha alma e que, tipo, e que existe, né? Que não viveu. É, então, e não se confundir com a outra shkita, que é shkita com a letra tet, aí não é o mesmo radical, que é de você matar o animal para comer. Né? Aí é uma outra shkita. Essa shkita é uma coisa que você, tipo, que é um ser que tinha vida e a alma prevalece. Né? A alma tem vida. Então a corrupção ela tem esse mesmo radical, né? Que você tira a alma daquilo. A outra shkita, já que a gente tocou nesse assunto, com tet, do chorrete, né? O chorrete é a pessoa que mata o boi de forma kasher. O boi, a galinha, o que seja, o animal, o cordeiro, né? Então que é uma forma que segundo as tradições judaicas era sem, era indolor, né? Você não fazia o que o bicho sentisse dor. Obviamente que hoje a gente sabe que ele sente mais dor do que de outras maneiras. Mas para você ter uma ideia, no 7 de outubro, um dos verbos utilizados para se referir ao que o Hamas fez com as pessoas foi que emshartu anashim, que é tipo, eles cortaram, degolaram as pessoas, né? Porque regular. shritar é um jeito de matar o boi cortando a garganta. Então eles degolaram as pessoas. Mas é a mesma expressão que você usa para matar um boi para comer, ou para matar uma galinha para comer. Então, enfim, você mostra também essa metáfora. Metáfora mais ou menos, né? Porque ela é bem ilustrativa, mas é uma expressão que se usa também para se referir a um assassino bárbaro, né? Mas eu acho que nesse caso do Hamas, eu acho que foi literal. A expressão foi usada de maneira literal. Pelo menos essa foi a maneira que as pessoas acreditavam que tinham acontecido a maioria das mortes. É isso. Vamos então para o nosso Correio dos Ouvintes. Temos duas mensagens aí de ouvintes dessa semana. Uma delas é do nosso querido ouvinte Léo, que comentou aí sobre a questão do Hamas depor as armas, né? Perguntando sobre a possibilidade do Hamas depor as armas, e se fariam isso, né? Caso Israel continue controlando a região. Questão encralacada, né, cara? Mas enfim, uma coisa acaba dependendo da outra. Então, Léo, eu acho o seguinte: o Hamas está armado há muitos anos e eles não defendem os palestinos de nada, cara. Olha só o que aconteceu agora: Israel entrou na faixa de Gaza e continuou matando gente. Tem gente já, se o Hamas depuser as armas, Israel vai parar? Esse governo não, assim, pararia de matar. Ou não, se você não tem um tiro contra você, senão, mas na Cisjordânia você não precisa de tiro nenhum para tocar o terror ali e expulsar as pessoas. Agora.
Então, eu acho que o governo atual israelense ele não precisa do Hamas para ações contra os palestinos, de todo tipo. Mas o Hamas não defende os palestinos, né? Eles podem até simbolicamente se colocar nessa posição. Na prática, o Hamas está armado, não ajuda. A verdade é a seguinte: você não tem como combater um dos exércitos mais poderosos do mundo através da luta armada. Ela não vence. É impraticável. Ah, mas isso, se isso convencesse as pessoas de se insurgir. Mas nem nisso, porque vai começar as pessoas de Israel de se insurgir contra o governo através da luta armada, matando soldado israelense. Né? Quem fala isso desconhece completamente a realidade interna de Israel. Então, o Hamas, na prática, ainda que o Hamas lutasse por algo legítimo, que na minha opinião está longe de ser, né? O Hamas quer a minha expulsão daqui, que é a expulsão de todos os judeus que não estavam aqui antes de 1882. Isso está escrito no Estatuto do Hamas. Mas mesmo que eles lutassem por isso, é impraticável. Eles não têm como derrotar o exército israelense através da luta armada. Então eles não protegem os palestinos, pelo contrário, eles vitimizam os palestinos. Ah, você está botando a culpa do Hamas nas mortes dos palestinos? Também, eu boto também. Até porque, se a gente esquecer também a quantidade de palestinos que são mortos por Israel por conta das represálias ao Hamas, o próprio Hamas mata palestinos por várias razões que não são legítimas. Então, o Hamas entregar as armas não vai acontecer, né? Agora, o Hamas não defende o povo palestino. Tipo, a verdade é que, com armas ou sem armas, entregando as armas ou não, o Hamas, na prática, ele colabora mais para que morram palestinos do que defende o povo palestino. Vamos então para a nossa próxima mensagem do ouvinte, que foi o nosso ouvinte Sérgio Goldman, falando, comentando sobre, no caso, a pronúncia do nome do Jeffrey, aí é o sobrenome, no caso, né? Do Jeffrey, que eu falei, Jeffrey Epstein. Na semana passada ele veio aqui corrigir a nossa pronúncia, dizendo que era Epstein e não Epstein, ou Epstein. E mandando um abraço para o João e para mim, no caso, Marcos Gorenstein, como ele chama também. Mas ele Bom, explicou o porquê, ele já tinha mandado pra gente uma mensagem antes, que ele disse que ele citou um caso, né, de que o irmão dele foi no médico nos Estados Unidos, se não me engano, foi o irmão, foi um parente dele, agora tem que abrir o e-mail para ver. eu me lembro disso. Pois é, que ele falou que ele cumprimentou o doutor como doutor Einstein. E o cara falou: Não, eu não sou mais alemão, o meu nome é Einstein. Porque nos Estados Unidos o É a EI faz o pronúncia. som do I. Pois é. Isso. Agora, aqui em hebraico, tanto Einstein como Epstein, e eu não estou falando com o X no meio porque eu sou carioca, Einstein e Epstein se escrevem com a letra Shin em hebraico. Porque são nomes que vêm do Yiddish. Isso. E você tem essa letra. Quando você transliterou para o inglês, o SH mudo você não encontra na língua inglesa nem na língua portuguesa. Você tem só o S mudo. No Rio você fala o X, mas no Rio, em alguns outros lugares do Brasil, algumas pessoas em Recife, no Pará, no Amazonas. Isso. Nos Estados Unidos você fala com S, né? O som do S. Então você fala Epstein, e aí o EI você fala Epstein. A forma americana de pronunciar esse sobrenome vira Epstein, Einstein, mas o original em Yiddish é Epstein, Einstein. Como o nome Isso. do Noam Chomsky, né? Em hebraico se fala Noam Chomsky, porque o CH no Yiddish é uma transliteração da letra Het, que é uma letra que também tem no hebraico, que não tem similar em inglês nem em português. Normalmente é CH ou KH. Então aqui em hebraico as pessoas se referem a ele como Noam Chomsky, não Chomsky, ou Chomsky, como dizem nos Estados Unidos. Enfim, e a gente acaba sendo influenciado pela forma que a gente escuta aqui. A pronúncia em Yiddish desses sobrenomes é a pronúncia que se fala aqui em Israel, porque eles transliteram, porque o Yiddish usa o mesmo alfabeto que o alfabeto hebraico. Ainda que ali o idioma seja muito mais alemão é muito mais próximo do alemão do que do hebraico. E a gente acaba sendo influenciado por isso. Agora, o que é certo e errado, cara, o certo pra mim E o é a meu forma como nome. você quiser falar, né? Pois é. Pra É, mim, o certo é ser entendido. Eu acho que eu sou a favor da linguagem que é a seguinte: a linguagem correta é a linguagem que você é entendido. é isso, exatamente. E não só isso, assim, o meu nome não é Gorenstein, meu nome é Gorenstein. Se você quiser falar em português, vai ser Gorenstein. Se você quiser falar na forma como era pronunciado na Europa Oriental,
há 100 anos, 120 anos atrás era Gorenstein, né? Não é Gorenstein. Então é questão que nos Estados Unidos eles tratam, né, o E e N, né, de como I, né, no caso Epstein, não Epstein. Mas enfim, é a tradução, a pronúncia, a forma como cada idioma vai tratar ali a forma como a palavra é escrita. É isso, João. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Não, nada mais a declarar. Nada mais a declarar. Episódio mais curto aí para compensar o da semana passada, mas e não esqueci, ó, Ramadan Karim, para todos os nossos ouvintes aí que seguem o Ramadã, seja um mês aí de prosperidade, que vocês possam passar, né, de forma leve e suave esse mês que é um mês de muita reflexão, muita oração e sem sombra de dúvida também por conta, né, do jejum, né, é um mês um tanto quanto complicado. Mas enfim, que vocês consigam passar da melhor forma possível. É isso, João. Nos falamos então na semana que vem e gravaremos para gravar nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se/, do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com/, do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai! A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alexandre Weiss, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brant, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfels, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Weitzmann Becker, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Gabriel Brown Silva, Glenda Rubstein, Guga Gershon, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gak, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Landi, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Miguel Krasner, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer,